Nascer e morrer são realidades inquestionáveis da experiência humana. Durante nossa existência, temos a oportunidade de transformar o mundo por meio de nossas ações. Mas a morte é um destino inevitável. Não temos a capacidade de prever quando, como ou onde isso acontecerá. A única certeza que temos é que em algum momento seremos conduzidos a uma fase misteriosa da vida, da qual ninguém retorna. Para aqueles que mantêm uma conexão com o divino ao longo de sua jornada, há o consolo de que um encontro celestial possa ocorrer. Mas quais são as garantias de tal encontro? O estudo das Escrituras oferece respostas práticas para essas questões. À primeira vista, pode parecer algo simples, mas está longe de ser uma tarefa fácil. O caminho para esse encontro exige esforço, a superação de diversas adversidades e uma percepção aguçada da presença divina. Em outras palavras, é necessário buscar a Deus enquanto ele pode ser encontrado, pois em algum momento essa oportunidade pode deixar de existir, o que torna urgente o arrependimento. Nada é eterno neste mundo, nem mesmo a chance de salvar a alma. A questão sobre o que acontece após a morte deve ser relevante para todos, pois para o povo de Cristo, as duas certezas são a morte física e a vida eterna espiritual. Hoje, vamos refletir sobre a importância de viver uma vida em Cristo como meio de alcançar uma experiência espiritual duradoura e tentar responder à seguinte pergunta: para onde vamos após a morte? Contudo, essas duas certezas geram uma dúvida universal: qual será o destino após o último suspiro? É comum encontrarmos pessoas que compartilham essa curiosidade, seja por desconhecimento ou por dúvida sobre o que nos aguarda após a vida terrena. Se compreendemos que o nascimento nos conduz a um destino, devemos aceitar que há uma linha de chegada, um destino final. A soma das alegrias, tristezas, amores e decepções que acumulamos ao longo da vida pode resultar em um desfecho incerto. Enquanto alguns acreditam que, após a morte, todos aguardam um julgamento, sem prazo determinado, para saber se irão para o céu ou o inferno, outros defendem a ideia de uma avaliação imediata após a morte, um juízo que define os destinos já traçados durante a vida. Independentemente da crença, uma verdade se impõe: não há salvação sem o mérito das nossas escolhas. É você quem decide o lugar onde descansará após a morte. Deus direciona nossos passos, mas temos a liberdade de escolher o caminho. Por isso a comunhão é essencial. Nossos irmãos de fé, muitas vezes, são responsáveis por nos manter firmes na estrada, sem desviar ou parar diante das dificuldades. A igreja funciona como a cola que nos mantém próximos ao caminho de Deus. No entanto, é importante lembrar que não basta simplesmente seguir o que acreditamos ser certo. Não devemos nos afastar de Cristo. Para uma vida cristã existe apenas um caminho. Não há atalhos para o povo de Deus. A vida eterna não é uma escolha movida pelo medo, mas pelo amor. É o fortalecimento do pacto de Deus com a humanidade. Há ainda aqueles que acreditam que nossas almas passam por um estado temporário, seja no céu ou no inferno, aguardando a ressurreição final e o juízo que decidirá o destino eterno. No entanto, a Bíblia nos revela de maneira clara o destino das almas daqueles que têm fé em Deus e seguem seus ensinamentos. Essas almas serão conduzidas ao céu após a morte. Essa transição é garantida pela aceitação de Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, o que resulta no perdão completo dos pecados. Vale lembrar que até o último momento Cristo é paciente e misericordioso. Ele escuta nossos apelos e entende nossas intenções de maneira única, independentemente da gravidade dos pecados cometidos durante a vida terrena. A escolha de ter fé e aceitar Jesus como Salvador garante um lugar especial no céu para esses indivíduos. A morte é vista como a separação do corpo, mas o espírito permanece em Cristo, na morada celestial do Senhor. Em 1 Coríntios 15, versículos 50 a 54, lemos: agora digo isso, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17, há uma descrição de que todos os verdadeiros e fiéis crentes passarão pela ressurreição para receber corpos glorificados. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, por meio de Jesus, os que nele dormem. Digo-vos isso pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande clamor, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem nos revela que a morte afeta apenas o corpo, mas não o espírito. Ao som da última trombeta todos ressuscitarão, mas não todos de forma igual. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus é clara: a corrupção não herdará o reino de Deus. Apenas aqueles que viveram em Cristo ressurgirão para a imortalidade, onde a morte será vencida por um espírito preservado por Cristo. Um ensinamento semelhante é encontrado em 1 Tessalonicenses. O fundamento da fé na ressurreição de Jesus nos leva à certeza de que Deus concederá uma vida divina a todos os seguidores de Cristo. A expectativa de ser arrebatado junto ao Senhor nas nuvens não é apenas uma visão, mas uma crença que devemos abraçar, aguardando com serenidade o momento da morte nos braços de Jesus Cristo. Nesse evento, corpo e alma serão unidos e glorificados pelo Espírito para uma existência eterna, habitando os novos céus e a nova terra, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, 3 e 4. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma promessa divina de que Deus zelará com amor por cada cristão, preparando um paraíso sem dores, lágrimas ou até mesmo a morte. Tudo o que pertence ao passado terreno perderá sua relevância. Somente a vida eterna será significativa. De acordo com a palavra de Deus, um seguidor de Jesus, um minuto após a morte, terá sua alma conduzida ao céu pelos anjos de Deus. Em um relato bíblico, Jesus compartilha a história de dois homens distintos em um aspecto fundamental: sua posição social. Um era rico, vivendo em luxo, e o outro, Lázaro, era pobre e vivia em extrema miséria. O contraste entre os dois é claramente descrito em Lucas, capítulo 16, versículos 19 em diante. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, vivendo todos os dias de forma regalada e esplêndida. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de chagas à porta daquele, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Em algum momento, ambos os homens morreram, pois, independentemente da vida que levamos e dos acontecimentos na terra, a morte é uma certeza. Porém, como nos revela Lucas, os destinos dos dois foram diferentes. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico morreu e foi para o inferno. Lá, em tormentos, ele ergueu os olhos e de longe viu Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro é retratado como símbolo da justiça e bondade, estando ao lado de Abraão, representando o destino dos homens justos após a morte.
Já o homem rico, envolto em luxúria e avareza durante sua vida terrena, enfrentou um destino menos favorável após a morte. Embora não pareça uma decisão fácil, muitas pessoas ainda não percebem a seriedade dessa escolha. Não teremos inúmeras oportunidades, apenas uma chance que está passando diante dos seus olhos agora. Se até o último suspiro não houver arrependimento, sua morada será o sofrimento eterno. No entanto, ao se arrepender e aceitar seu Salvador, você terá um lugar no céu. O fim se aproxima rapidamente, e a cada novo dia surge uma oportunidade de restaurar o pacto e tomar a decisão certa. Não perca tempo, pois somente Deus conhece o tempo de cada um. Acredita-se que no momento da morte, todas as faculdades mentais, emoções, voz e memória permanecem conscientes e sob nosso controle na vida após a morte. O ser humano age de forma semelhante aos modos que já viveu, com sensações, pensamentos e lembranças que persistem. O que é fascinante nisso é que demonstra que a essência de quem somos, com todas as nossas particularidades e personalidades, pertence ao nosso espírito, à nossa alma. O corpo é apenas a estrutura física que sustenta nossa verdadeira essência. Não há nada mais autêntico em cada um de nós do que nossa alma genuína. Quando adentrarmos a vida eterna, continuaremos sendo os mesmos indivíduos capazes de compreender o mundo e suas complexidades. O céu não parece ser apenas uma experiência espiritual coletiva entre seres etéreos. Haverá muito o que fazer e muitas novas experiências enriquecedoras para o espírito ao longo do caminho para o destino celestial. Em Filipenses 1, versículos 21 a 24, é dito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. O apóstolo Paulo, em suas palavras, transmite a mensagem de que a morte é um ganho, pois ao estarmos com Cristo, estamos em uma situação ainda melhor. Ele reconhece, porém, a necessidade de continuar na carne por amor aos outros. Essa mensagem nos traz consolo, pois por meio da fé compreendemos que a morte não é o fim nem uma perda, mas sim uma vitória. A morte representa o início de uma nova jornada para o espírito, e a Bíblia nos assegura que os sofrimentos presentes não se comparam com a glória que nos será revelada. Mesmo diante das dificuldades extremas que enfrentamos em nossas vidas, como as que Lázaro enfrentou, devemos ter a certeza de que todos esses problemas serão insignificantes diante da glória que nos espera após a morte. Em nossa vida cotidiana, cheia de desafios e questões terrenas, muitas vezes esquecemos da eternidade tranquila e pacífica que nos aguarda. Vivemos nossas vidas, trabalhando, estudando e compartilhando momentos com os outros, muitas vezes acreditando que a glória e as recompensas virão nesta existência terrena. Contudo, a Bíblia nos recorda que nossa verdadeira morada está nos céus, ao lado do Pai Celestial. Devemos viver em Cristo, priorizando mais a palavra e os ensinamentos bíblicos do que os aspectos terrenos. Isso não significa que não possamos desfrutar ou buscar as bênçãos desta vida, claro que sim, mas sempre mantendo em mente que a experiência terrena é transitória e que nossa conexão com Deus se completa nos braços de Cristo. Basta confiar e aceitar o Salvador como nosso guia. Estamos aqui aguardando uma eternidade de alegria, um lugar onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Alegre-se, pois, se você chegou até aqui, com certeza está no caminho certo. Aqueles que buscam a palavra se aproximam da presença divina. Mas não se engane achando que não pode desfrutar da vida na terra. Embora seja verdade que a vida aqui seja passageira e cheia de provações, também é verdade que Deus nos deu um mundo cheio de alegrias, prazeres e belezas infinitas. O mundo é belo, e essa beleza é um reflexo do amor de Cristo. Nem tudo é uma armadilha, e não deixe que a maldade do mundo tire a capacidade de enxergar as maravilhas do que ele pode ser. A igreja, unida, se alegra com os milagres e com as bênçãos que podem ser experimentadas aqui. A promessa diária de milagres, da graça e do caminho pela fé são razões para que sejamos felizes e gratos pela nossa breve passagem neste mundo. O céu é algo sobre o qual há aspectos que não sabemos com certeza,
Mas, como nos diz 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Embora não possamos ter uma visão clara do lugar que Deus preparou para nós, sabemos que Ele nos aguarda com bênçãos eternas. Quando o momento designado por Deus chegar, habitaremos lá e compreenderemos claramente para onde estamos indo. O fim pode ser uma incógnita, um lugar sem datas definidas, mas temos certeza nas promessas de Deus. O mundo que conhecemos agora, um dia, será apenas um capítulo em nossa vida. Por isso, é importante entender as promessas de Deus em sua misericórdia. O tempo que vivemos é curto, mas a vida em Cristo é abundante. Não há salvação sem Ele e através dele, e essa é uma crença essencial. O justo receberá as chaves do reino dos céus, enquanto os impuros herdarão uma terra de fogo e enxofre. A batalha que ocorre agora é pela nossa alma, e forças ocultas estão em jogo. Neste momento, os desafios podem parecer intensos sobre sua casa e sua família, mas nada será capaz de abalar os alicerces que Deus estabeleceu. Nos momentos mais difíceis, vem o maior conforto, a compreensão de que a vida eterna nos espera e que Deus é puro amor, sempre nos amando com intensidade. Sua presença será nosso lar, e descansaremos em sua casa, onde teremos paz eterna, pois embora enfrentemos as injustiças e maldades da terra, escolhemos seguir o caminho reto. Deus será o seu guia, e mesmo nas noites de sofrimento profundo, Ele mostrará o caminho. Nas intermináveis horas de dor, peça a Ele, e você verá que Deus não falha em cumprir sua palavra. Se, porventura, o peso for difícil de carregar, lembre-se de que a vida aqui é passageira, mundana e cheia de aflições, mas que Deus oferece a salvação para sua alma e tranquilidade para os seus anseios. A firmeza em Cristo é a base sólida para aqueles que vivem pela fé. Contudo, não caia nas armadilhas do mundo. O livre-arbítrio é um presente, não uma consequência, e Deus é o único caminho a seguir. Em relação à pergunta sobre o destino final, a resposta é clara para o povo de Deus. Há apenas um destino. A vida terrena pode nos levar a lugares difíceis, mas, após a morte, existem apenas 2 destinos possíveis, e ambos exigem um preço. A escolha é sua, pagar aqui ou depois. Embora nossa vida na Terra possa parecer pequena e sem importância em comparação com o destino eterno ao lado de Deus, entendemos que há razões para viver em comunhão e acreditar na beleza do mundo, mesmo diante de tanta dor e destruição. Continuamos a explorar o que a Bíblia revela sobre a vida após a morte. Há muitas outras histórias para descobrir e aprender. Se você aprecia este conteúdo, considere se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhum vídeo e ajudará no nosso crescimento. Sua presença é muito importante para nós e queremos que você continue conosco. Acompanhe também nossos vídeos anteriores e se prepare para os novos. Lançamos vídeos diariamente. Agradecemos por sua companhia.